Em nome de Jesus. Amém, queridos? Podem sentar. Hoje nós vemos aqui a pastora Bia, porque a pastora Soraya também está aqui, a pastora Tainá. Alô, foi, já deu. Nós queremos ter uma tarde gostosa, assim, de convivência, de conversa. Então, nós propusemos esse tema, mas o tema hoje vai ser mais sobre como a gente faz as coisas, né? Porque mulher, eu acho a mulher muito mais inteligente do que o homem, não sei vocês. Isso é uma coisa meio científica, comprovada, né? Você tem, eu não sei das que tiveram filho homem aqui, mas quem teve filho homem e filho mulher, normalmente a filha mulher andou antes, falou antes, né? Pescou as coisas antes. E o homem, ele é um pouco mais lento, né? Às vezes tem que desenhar as coisas para entender. E por causa disso, eu acho que a mulher pensa muito, né? A mulher pensa demais nas coisas. Às vezes deduz demais. Eu, pelo menos, sou assim, né? De vez em quando sai foguinho, assim, de tanto que eu fico pensando. E tem situações que acontecem na nossa vida que você fala assim, bom, o que é um dia para mim maravilhoso? O que é um dia extraordinário? O que é alguma coisa que vai me deixar bem naquele dia que vai ser, né? Porque tem gente que fala, é o dia do meu casamento. E eu sei que 90% que põe a expectativa no dia do casamento sempre dá um enguiço, né? Ou é o vestido, ou é o buffet, ou é aquele cunhado desagradável que fala alto pra caramba no casamento, bebe, depois fica falando coisa inconveniente, né? Acontece tanta coisa, né? Que se nós colocarmos a esperança no ambiente e na situação, você sempre vai estar desanimado. Sempre você vai estar numa situação que faltou alguma coisa, se não tivesse acontecido aquilo, né? E muitas vezes, para nós termos um dia extraordinário e entendermos esse dia, algo tem que acontecer na nossa vida, que é alguma coisa que você diria que não é boa. Que você diria que, olha, não desejo isso para ninguém. Todo mundo tem uma situação na vida que você fala, se você tivesse passado por isso, se você soubesse o que eu passei. E isso já é uma situação que muitas vezes as mulheres se colocam para se defender. Para falar, não, olha, não mexe comigo, porque como eu não sei resolver isso, como é que eu vou fazer, né? Então eu peguei aqui, rapidamente, eu queria falar sobre 3 mulheres da Bíblia. Foram 3 exemplos que me vieram à mente, enquanto eu estava pensando nessa palavra. E eu pensei na maneira como nós podemos atingir o coração de Deus, em situações que a gente não entende. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, não, Deus quer a minha oferta. Deus quer que eu faça isso, que eu faça aquilo. Se eu fizer aquele outro, se eu fizer não sei o que, tudo certinho, vai dar tudo certo. E a coisa que a gente mais escuta é o seguinte, olha, eu fiz tudo certo, por que aconteceu isso comigo? Você tem explicação? Fulano lá rouba, bebe, se prostitui, ó.
está com uma vida maravilhosa. A gente aqui tudo certinho, anda na vontade de Deus, busca Deus, tal. Um doente, um atropelado, outro desempregado. O que é isso? E são situações humanas que passam na nossa mente porque a gente não consegue ver o todo, né? Eu pinto quadros. Se eu colocar o quadro nessa distância, eu vou pintar aqui, vou ver um amarelo que eu passei, um laranja que eu passei, um vermelho. E eu posso chegar aqui para vocês e mostrar aquele pedaço. Vai falar, nossa, que lindo. Um quadro abstrato, né? Com umas cores bonitas. Só que se eu for andando para trás, para trás, para trás, para trás, quando você tomar uma boa distância, você vai ver que aquilo era um rosto, que aquilo era uma paisagem, que aquilo era uma figura, que não tinha nada de abstrato. Então, quando a nossa vida, muitas vezes, parece que você tem uma situação totalmente abstrata. E a gente procura o que fazer, o que ofertar, né? O que mais eu devo fazer, que voto eu devo fazer, com quem eu devo falar, quem mais tem que orar por mim, aonde que está o poder. Só que, se você observar os dias extraordinários de algumas mulheres na Bíblia, você vai ver que não foi a oferta a coisa principal, foi a renúncia. Não foi aquilo que elas fizeram, foi aquilo que elas renunciaram antes de entregar aquilo que elas precisavam entregar. Por quê? A palavra mesmo fala que se você sabe que alguém tem algo contra você, e você está indo entregar uma oferta, você deixa a tua oferta, acerta com o irmão, depois você volta para entregar. Então existem coisas que são maiores que a oferta, e a renúncia é uma delas. Então, Esther, que foi depois a rainha Esther, ela renunciou à vida dela. Na hora que ela falou, olha, se eu perecer, pereci, dane-se o que acontecer. Eu vou lá, porque alguém tem que fazer acontecer esse dia para o povo judeu. E em contrapartida, quando ela renunciou à vida dela, ela viveu o dia extraordinário, que é o Purim, que é celebrado até hoje. Por quê? Porque ela libertou um povo inteiro por causa da renúncia dela. Outra mulher que eu me lembrei foi Abigail. Abigail, se fala que ela era uma mulher formosa e sensata, casada com um marido duro e maligno. Vocês conheceram alguém assim, não? Você conhece o sobrevivente, né? Que é casado com um marido duro e maligno. Você conhece uma que saiu correndo, né? Porque o marido era assim. Agora, uma mulher ser formosa e sensata, casada com um homem duro e maligno. Eu vou dizer para vocês, eu não seria Abigail na Bíblia. Não ia dar tempo desse ser humano viver ao meu lado, por muito tempo, né? Nem para falar que eu era, porque eu já ia resolver o assunto. Mas esse exemplo é tão incrível. Por quê? Porque ela, numa situação onde chega Davi para matar o marido, porque ele tinha feito os maiores desaforos para o rei, ela se interpõe e ela entrega ali o orgulho e a vingança dela. Que mulher casada com um homem duro e maligno não ia querer ver um rei lindo e maravilhoso, amado por Israel inteiro, matar o seu marido e você ficar viúva? Nossa, que alegria, né? Me livrei, livramento de Deus. Só que não. Ela entregou aquele orgulho
e entregou aquela vingança. E o que ela viveu? Ela mesma foi escolhida para ser mulher do rei, entrar numa genealogia real, por causa da renúncia. Porque a vingança não estava na mão dela, estava na mão de Deus. E a última mulher que eu queria falar foi Maria. Maria, sendo ainda uma adolescente praticamente, ela renunciou à sua honra e o seu futuro. Imagina o que essa moça ouviu. Ela renunciou o príncipe encantado, né? Fica todo mundo esperando o príncipe encantado. Falou, olha, você vai ser mãe de Jesus e você vai se casar com José. Eu não sei se José era o príncipe encantado, se ele era do casamento arranjado, como tinha naquela época. Mas ela não teve essa chance. E ela pôde contemplar e ver sair do seu ventre a ressurreição e a vida para a humanidade. Então, nessa tarde, eu queria que você pensasse, não naquilo que você tem que dar, mas o que será que você tem que renunciar? O que será que você tem que entregar para Deus cumprir a vontade dele? Você fala assim, olha, normalmente a gente pensa assim, né? Não, isso Deus não vai me pedir. Pode ter certeza que é isso mesmo. Entendeu? Veio na sua cabeça, é isso mesmo. Não, Deus não vai me pedir isso. Pois vai. E quando nós entregamos essa renúncia, Deus cumpre o desejo dele, que você não sabia, mas esse desejo é o que ia trazer o teu dia extraordinário. Ana chegou lá e falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou pedir um filho para Deus, mas eu vou entregar. Eu vou renunciar a esse filho, eu vou deixar lá no templo, para Deus usar do jeito que quiser. Eu vou renunciar às brincadeiras, eu vou renunciar a ver ele crescer, eu vou renunciar à adolescência dele, porque ela só ia lá uma vez por ano. E quando ela fez isso, ela nunca ia sonhar que ela ia ser mãe de mais 5 filhas. Então eu quero que você, nessa tarde, coloque isso na sua cabeça, como uma primeira situação. O que eu vou renunciar? E de que maneira eu vou renunciar? Para viver o meu dia extraordinário. Amém? Eu vou chamar a pastora Bia. E ela vai ensinar a gente como é que a gente faz isso. Como é que a gente vive. A pessoa fala assim, vocês falam, né? Parece que não acontece nada, né? Com vocês estão sempre rindo. Sempre lá na frente, toda arrumadinha, né? A vida de vocês deve ser uma tranquilidade, né, Bia? Uma ótima. Eu estava falando na minha célula sexta-feira, e ficou todo mundo de olho arregalado assim. Eu falei, olha, ano passado eu tinha 2 opções. Ou eu morria, ou eu tomava uma providência na minha vida, que eu ia viver algo diferente. Porque já era a 20ª vez que a gente tinha passado por tribulação, por situações caóticas, por mentiras. E eu estava numa situação que eu fui ao médico, ele falou, olha, você está tomando a mesma quantidade de remédio que a sua mãe. Sua mãe tem 84 anos, você tem 60. Se você continuar assim, você não vive até a idade dela. Porque ela está com 24 anos a mais que você. E você está tomando a mesma medicação. Então você resolve o que você vai fazer. E eu falei, eu não sei se eu tenho força.
eu não sei se eu consigo. Será que eu consigo passar por essa? Essa foi a pior de todas. Para que eu tinha que passar isso de novo? Para que eu tinha que ouvir essas coisas outra vez? E daí eu cheguei em casa e a minha filha falou assim para mim, sabe, mãe? Eu estou bem agora, mas eu fiquei tão triste que eu pensei até em me matar. Na hora que ela falou isso, eu falei, eu posso, eu consigo, e as coisas vão mudar. Porque às vezes Deus toca naquilo que é mais precioso da sua vida, para que você renuncie à tua coitadez, renuncie à sua pequenez, renuncie o seu não consigo, não posso, não aguento. Né? Daí eu fiz uma bariátrica mental, perdi 32 quilos já, faltam só 2, graças a Deus. E toquei a vida. Daí eu comecei a enxergar, encarar e ver quantas coisas que a gente se deixa dominar e não se cuida, e não se trata, e não se ama, porque a gente não consegue renunciar àquilo que Deus não quer que você se preocupe. Meu marido virou para mim e falou assim, eu não vejo você de unha pintada desde o nosso casamento. Só faz 34 anos, gente. Que eu fui para a África, né? Lá a vida era bem tranquila. Então, eu roía as unhas. Adiantava? Então pense nisso. Amém? Pastora Bia. Glória a Deus, queridas, boa tarde, que bênção nós estarmos aqui. Quem já me conhece sabe que eu não preciso nem de microfone, porque eu falo tão alto. Esses dias mandei essas posts, né? Às vezes eu mando umas bobeiras para a gente descontrair. Mandei para minha mãe, estava assim, na minha família todo mundo dança, na minha família todo mundo canta, né? E na minha família todo mundo fala alto. Falei, é a nossa mãe. Amém, queridas? Glória a Deus, pastora. Sabe por quê? Porque o seu testemunho edifica demais as nossas vidas. Porque não é a nossa entrega, é aquilo que nós somos para Deus. Não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos muito ansiosas, né? Eu preciso fazer, eu preciso entregar, eu preciso cumprir a meta, eu preciso superar, eu preciso... Não é isso? Quem que vive um tempo aí no princípio do dever? Eu devo isso, eu devo aquilo, eu devo, só eu? Mas amém? Então, bem-vinda, estamos no mesmo lugar para receber hoje a direção do Espírito Santo. Para que nós possamos ter sabedoria, discernimento, para viver aquilo que são os seus propósitos, para passar por desafios, por dias que, como diz a pastora, vem aquele pensamento, eu não consigo. Mas o que nós louvamos aqui? Vamos provar o quão real é a tua presença. Em julho, queridas, de 2021, eu tive mais um desafio na minha vida, porque, aliás, desafio na área da saúde é uma benção. É ou não é? E eu quase perdi minha mãe. Ela foi internada, todo mundo já sabe dessa história, né? E ali foi uma situação que eu falei, meu Deus, que seja feita a sua vontade. Ela simplesmente perdeu, né, a movimentação do corpo, a sustentação do corpo, do pescoço para baixo. E sabe o que eu tenho para contar para vocês hoje? Vira para a pessoa que está aí do seu lado.
Pergunta para ela, fala, você sabe o quão real é a presença do Senhor na sua vida? Sabe mesmo? Você já viveu milagre? Já? Quem já viveu milagre? Já? Aquele que você fala, Senhor, aos olhos humanos parece impossível. Mas a Bíblia diz, quando a gente faz aquela reestruturação cognitiva, né? Que tudo é possível ao que crê. Então, milagre, fica de pé. Vamos provar o quão real é tua presença. Não fez nenhum ano. Ela está andando mais do que eu, queridas, que estou com a vida sedentária. Amém? Muito bem. A pastora estava ministrando e nós precisamos buscar sabedoria. É ou não é? Nós vivemos assim, nós precisamos nos manter atualizadas, acompanhar as mudanças que ocorrem, né, o impacto para a nossa área de atuação. Quem trabalha aí? Todas nós, porque a gente não trabalha na vida corporativa, a gente trabalha em casa, né? Mas o excesso disso tem trazido alguns prejuízos, ou por vezes estamos buscando na fonte errada. Então, nós temos falado sobre a importância da mulher sábia. E as implicações disso? Está tudo em excesso. Rede social em excesso. Curso em excesso. Post em excesso. Mídia em excesso. Está tudo em excesso, queridas. E o conceito de sabedoria... Esse é um segredo que eu quero compartilhar com vocês. Anotem aí. O conceito de sabedoria pressupõe, em primeiro lugar, discernimento. Em segundo lugar, critério. E em terceiro lugar, prudência. Quer ver uma coisa? Se eu falar assim, olha, eu geralmente quando eu leio a palavra, quando eu medito na palavra, depois eu vou buscar alguns conceitos até para eu absorver melhor e compreender melhor aquilo que o Espírito Santo quer me ensinar. Então, quando a gente fala da mulher de Provérbios, né? A mulher virtuosa, nossa, a perfeição chegou ali. E tem uma das características que a gente fala, puxa, a mulher ela precisa ser discreta, pelo menos uma mulher sábia. Aí se eu perguntar, pastor Elô, o que é discrição? Maneira de se vestir, de se comportar, de falar. Quando a gente pensa numa mulher discreta, o que passa na cabeça de vocês? O que vocês pensam sobre uma mulher discreta? Que usa um brinco pink assim, igual o meu? Ah, tinha que usar hoje, né, queridas? Ganhei de presente do meu maridão, né? Não ia deixar de usar, nem que fosse com uma roupa abóbora. Eu ia usar o brinco pink. E aí? Me dá um exemplo do que é discrição. Não falar demais, não se intrometer na vida dos outros. O que mais? Não fazer fofoca. Então, tudo isso passa pelo conceito de discrição. Pois é, às vezes a gente está dando bastante foco para isso, né? Para a forma de se apresentar, de se vestir. Mas e se eu falar que, às vezes, essa discrição, ela é no seu olhar? Na forma como você enxerga as situações. Ela também passa pela forma de você falar. Porque tem muitas mulheres que se cobrem da cabeça aos pés e não são discretas. Tem toda uma sensualidade que envolve, né? Não aparece nada, mas esse meu olhar. Entende, queridas? Então a gente precisa ter esse discernimento. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 12, diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência.
Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Se somos mulheres sábias, se seremos prudentes e estamos aptas para discernir as situações, nós precisamos ter essa coerência com aquilo que sai da nossa boca. É ou não é? A renúncia começa, o ponto de partida é rever os meus aspectos comportamentais. Eles precisam estar condizentes com a palavra de Deus. Pastora Bia, por que você está falando isso? Você está me dando uma indireta. Está gravando hoje, pastor? Ah, tá bom. Não está transmitindo. Quando está transmitindo, eu tenho que me policiar. Olha, eu passo o dia, queridas, atendendo pessoas. Eu comentava ontem com uma amiga minha que eu falei, a psiquiatria baixou no meu consultório essa semana. Para não falar o espírito de loucura. Então vamos ficar um pouco mais sofisticado e falar que foi a psiquiatria. Teve de tudo. Desde tentativa de suicídio até outras coisas. Então, eu não estou falando diretamente para você. Eu estou trazendo exemplos daquilo que eu vivencio. Combinado? Então vamos lá, queridas. Olha só. O que o dicionário define sobre sabedoria? No dicionário, no nosso amigo Google, quando a gente busca, diz assim: habilidade de ver além de uma situação, de considerar e perceber os resultados a longo prazo. Porque tem uma coisa que nós somos, é imediatistas. É ou não é? Que nem a pastora deu exemplo. Se ela pintar e aproximar a tela, ela vai enxergar uma situação parcial. Então, nós precisamos ter esse discernimento para enxergar na sua totalidade. E, por vezes, nós queremos que as situações, elas mudam, né? Elas possam, eu quero que mude essa situação. E eu tenho que te dizer uma coisa. A situação não vai mudar. Como assim, pastora Bia? Se eu perdi uma pessoa, se ela faleceu, a situação não vai mudar. Não vai trazê-la de volta. Agora, quando a gente pratica isso, nós começamos a modificar o nosso modelo mental, o nosso mindset, a nossa forma de pensar. E se eu mudo a minha forma de pensar, eu começo a sentir de maneira diferente. E eu começo a me comportar de maneira diferente. Amém, queridas? Vamos lá. Se olharmos para a Bíblia, nós veremos que a mulher sábia... eu não vou falar isso não. Eu vou voltar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que faz uma mulher sábia? O que ela faz? Vamos pensar em ações, em comportamentos, né? O que uma mulher sábia ela faz? Que você fala, nossa, é uma referência, inspira. É uma referência positiva. Porque a gente enxerga que ela efetivamente é uma mulher sábia. O que ela faz? Discerne. E o que ela faz para discernir, Mary? Hã? Não escutei. Observa. Boa. O que mais? Uma de cada vez, queridas. Sabe o tempo das coisas? Sim. Vigiar. Muito bem. Vigiar. Isso mesmo. Então, olha, se nós olharmos, né, para o que a Bíblia diz, a mulher sábia é alguém que está em ação, em movimento. E isto significa que ela pratica ações que demonstram sabedoria. E que com determinação, ela começa a dar um rumo na sua vida.
Eu nem combinei com a pastora Elô, você devia ter me contado que se você ia falar que você ia se determinar para mudar a vida. Olha aí, ó. Um excelente exemplo, queridas. Porque nós precisamos pensar quais são as ações que eu preciso tomar, que depende de mim, para que eu alcance aquilo que é o propósito. Ser feliz é uma opção ou é uma falta de opção? É? A gente escolhe ser feliz? Mas meu consultório está cheio. E aí, sem perceber, a gente dá foco para o problema. E eu preciso dar foco para a solução. Por que eu estou colocando combustível, nutrindo a minha mente dessa situação que traz prejuízos para a minha vida, inclusive prejuízos emocionais? E depois os emocionais físicos. É ou não é? Porque eu vou somatizando. Olha o que a Bíblia orienta. Se algum de vocês precisa de sabedoria, peça para a pastora Bia na igreja e receberá. Ah, então eu vou lá conversar com essa pastora aí, porque olha, ela tem revelação, ela tem unção, ela ora, ela abençoa, ela grita de vez em quando, mas amém, glória a Deus, aleluia, tem um poder, olha, aquele altar ali é isso? Peça a Deus, peça ao Espírito Santo. Quando a minha mãe me levou para a igreja, queridas, eu era a rebelde. Tem que falar, tem que confessar o pecado. E eu lembro que uma bispa falou assim para ela, olha, acho que ela era pastora na época, bispa, nem lembro mais, faz tantos anos. Todas as vezes que a Bia vir aqui pedir oração, nós vamos orar, mas ela também precisa orar. Amém? Aí caiu aquele balde de água fria, né? Mas eu entendi. Poxa, eu já recebo a palavra que sai do altar. E, aliás, a palavra desse altar aqui é o que mais sai. Mas, às vezes, eu esqueço de pegar todo esse conteúdo e transpor para a minha vida no dia a dia. E entender aquela que eu sou para Deus. Amém, queridas? Então, alguma de vocês precisa de sabedoria? Peça ao Deus generoso e você vai receber. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5. Quem é que está enfrentando uma situação difícil? Eu. Com essa cara boa que eu estou? Euzinha. Que mais? E para tomar uma decisão, sabe aquela situação que você fala, Senhor, eu não sei que rumo eu vou seguir hoje. Acho que eu vou ligar o Waze e para onde ele me levar eu vou. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo, peça. Tem um louvor que eu acho maravilhoso. Quando eu estou naqueles dias, sabe que você fala, Senhor, esses dias eu mandei um vídeo para a pastora Elô. Não posso compartilhar com vocês, querida, porque o vídeo era uma coisa assim que, sabe, falava, bateu o carro, você tem carro, sabe, umas coisas assim para a gente dar um chacoalhão, para a gente parar, né, de volta a mulher no eixo. Mas tem dia que eu coloco assim, olha, Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu não consigo. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar. E assim vai. E assim começa. Assim vai fluindo. Eu não sei que palavra eu vou usar, eu não sei de que forma eu vou orar, eu não sei se eu estou correta, eu não sei se eu tenho toda essa intelectualidade, se eu falo correto. É só você começar a chamar a presença dele na sua vida. Peça sabedoria. Amém? Então, a primeira coisa que nós temos de fazer, se nós quisermos ser mulheres sábias,
e estar aptas para fazer escolhas sábias é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Amém, queridas? Jesus disse: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. O que é fazer a vontade? O que é fazer a vontade? A pastora falou dessas 3 mulheres da Bíblia. O que realmente é fazer a vontade de Deus? Eu já tive algumas renúncias na minha vida. E hoje, quando eu olho, né? Mês que vem é meu aniversário. Vamos comemorar juntas? No próximo encontro de mulheres? Glória a Deus. Não vou falar quantos anos eu vou fazer. É mais de ENTA. Já saí do INTA. Mas hoje, queridas, quando eu olho para aquele problema que eu passei, claro que com a maturidade que a gente vai adquirindo, eu olho e falo, meu Deus, como foi bom renunciar, porque hoje eu tomei uma decisão mais acertada. E é isso que Deus quer da gente, não é? Olha só, fazer a vontade de Deus não tem a ver com ir à igreja, necessariamente. Porque eu venho para a igreja para quê? Para buscar comunhão com Deus, para ter comunhão com os irmãos, para nutrir a minha vida espiritual, porque a palavra diz que é na união do corpo que o Senhor ordena a sua bênção. Mas eu tenho que transpor isso para a minha vida fora da igreja. É ou não é? Então não tem necessariamente a ver com ir à igreja. Aí eu fiquei pensando, quando eu estava preparando essa palavra, queridas, como uma mulher sábia age quando ela tem de tomar decisões? E aí? Como é que a gente age quando a gente precisa tomar uma decisão e precisa agir com tudo isso que eu falei? Com discernimento, com prudência, com critério. Como é que a gente faz? Ora? E aí quando Deus fala, mas você está orando, mas essa não é a resposta que eu vou te dar. Você vai precisar recalcular a rota, renunciar algumas coisas, para você poder percorrer por esse novo e melhor caminho. E aí, obedece? Ai, mas é tão difícil, pastora Bia. Aí vem aquele pensamento assim, ó, eu não ligo. E se você ligasse, o que você ia fazer de diferente, amada? É o que eu mais escuto no meu consultório. Eu não ligo. Eu finjo que não é comigo. Me faço de samambaia. Quer saber? Eu viro as costas e vou embora. Eu me esquivo da situação. Não quero entrar em confusão, deixa para lá. Eu não me importo. E se você se importasse? O que você faria de diferente, querida? Quer um outro pensamento? Eu não estou nem aí. Isso é dele, isso é meu. São pensamentos que as pessoas têm e que eu escuto diariamente no meu consultório. Sabiam disso? Só eu escuto? É ou não é? Quantas vezes a gente fala, eu finjo que não é comigo, isso é problema do outro. Então a gente precisa começar a prestar atenção nesse nosso modelo mental, para ver se está coerente mesmo com a palavra. E um outro segredo que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro nós ouvimos. E em seguida nós E depois que eu ouvi e refleti, o que eu tenho?
eu tenho alguns insights. Tenho ou não tenho? Tem gente que fala, ai, olha, deu um clique, um gatilho. Puxa, Deus falou comigo. Glória a Deus. Então, primeiro eu preciso ouvir, depois eu preciso pensar. Eu preciso validar esse pensamento. Se esse pensamento é verdade, porque às vezes nós temos pensamentos que não são verdades. Então eu tenho que validar esse pensamento para eu começar a receber esses insights. O que é insight? É compreensão, é solução de problemas. Sabe aquela luz no fim do túnel? Aleluia! Ainda bem que agora eu enxerguei a luz no fim do túnel. É ou não é? É assim que a gente vai discernindo essa sabedoria. Por quê? Porque nós ouvimos vozes dentro de nós o tempo inteiro. Você entende isso, querida? Quem escuta aquela vozinha falando intimamente, você é uma bênção, você é maravilhosa, linda, tem autoestima, autoconfiança, autorrespeito, eu te criei. Vocês escutam isso? Ou escuta, nossa, como eu estou feia hoje. Meu Deus do céu, como é que eu vou emagrecer 30 quilos? Não é? Então, nós escutamos essas vozes o tempo inteiro. Eu tenho uma paciente, queridas, eu atendi ela essa semana, ela tem 17 anos. Vai fazer 18 agora, no final do mês de fevereiro. Semana passada, ela tentou se matar. Ela tomou veneno. Sabe por quê? Porque tiraram as redes sociais dela. Não tenho mais iPhone, não tenho mais notebook, não tenho mais acesso, então eu não quero mais viver. Simples assim, tomo veneno e mamãe e papai que fiquem aí para juntar o emocional que vai ser totalmente destruído. Graças a Deus ela foi socorrida a tempo. E eu atendi, venho atendendo ela, e eu falei para ela o seguinte, ela falou, eu escuto vozes. Eu escuto vozes de comando. Faz isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você deve fazer isso. E aí eu fiz uma pergunta para ela. Você escuta vozes ou você imagina, pensa, interpreta e acredita no que você está pensando? Aí, queridas, nós somos mulheres cristãs, nós somos mulheres que andamos no centro da vontade de Deus. Você consegue discernir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus? Quem consegue? Claro que conseguimos. Pastora Bia, como é que eu faço isso? Você acha mesmo que Deus vai falar alguma coisa para te destruir? Deus vai falar para você terminar um relacionamento que está acabando com a sua vida? Para você parar de ter o mesmo ciclo vicioso de comportamento? Porque Ele realmente vai querer acabar com você? É fácil a gente abrir mão da nossa vontade? Ah, não é. Ou se não é? Claro que não. Eu sempre falo para o meu filho, eu tenho um filho de 10 anos, eu falo, acordar às 5:30 da manhã é a sua vontade? Não, nem a minha. Eu também tenho sono, eu também tenho preguiça, eu também queria ficar na cama, dormir um pouquinho mais. Mas a gente está fazendo o quê? Abrindo mão da nossa vontade, porque tem um compromisso. Então não é fácil, queridas, mas é possível. Por quê?
Porque há várias vozes que falam no seu interior, e se você for sábia, você dará ouvido a elas com discernimento. Amém? Em segundo lugar, eu adoro fazer perguntas. Esse é o segredo, queridas. Transforme as suas respostas em boas perguntas. Às vezes meu marido vem falar alguma coisa, né? Eu falo, Aí eu devolvo a pergunta para ele. E você? O que você pensou dessa situação? Não respondi. A resposta foi, então pronto, essa é a solução. Resolvido. Transforme as suas respostas. A gente quer responder tudo, né? Faz isso, faz aquilo, vai por aqui, vai por ali. Transforme as suas respostas em boas perguntas. Então, vamos lá. Como nós alinhamos a nossa vontade à de Deus? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu sei que eu estou realmente em concordância com a palavra? Esse é o ano apostólico da concordância. Mais do que tudo é para andar em concordância com a palavra. Como é que eu faço isso? Como? Como? Como é que eu vou alinhar minha vontade à vontade de Deus? Obedecendo. Hã? Obedecendo. Obedecendo. Sabe, Mary, eu tenho usado uma coisa bem que tem funcionado. Porque não é aquela coisa de eu mando e você obedece, sabe? Você vai... Sabe, como que era, gente, aquilo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não é isso. Obedecer dá até uma conotação que às vezes eu obedeço porque eu tenho medo, né? Sim, mas mais do que obedecer, é igual a relação com o filho, né? Eu quero ter um filho que obedeça ou eu quero ter um filho que colabora? E ele vai colaborar naturalmente. Então, nós não deixamos de fazer algumas coisas porque nós não podemos. Porque, de verdade, a gente pode. Pode. Né? Eu posso fazer o que eu quiser. Deus me deu essa liberdade, mas eu posso escolher aquilo que eu quero fazer. Então, não é aquela coisa que eu obedeço porque eu tenho medo. Eu começo a ser uma filha que colabora, Senhor, eu colaboro com a sua vontade. E eu não faço mais, eu não tenho mais alguns comportamentos, eu vou renunciando porque eu tenho um amor, porque eu tenho a presença do Espírito Santo, porque aquilo não é mais, aquele comportamento ele não é mais condizente com o estilo de vida que eu tenho hoje. Amém, queridas? Posso continuar? Vocês aguentam mais um cadinho? Então vamos lá. Ó, Deus fala constantemente ao nosso coração. E uma mulher sábia discerne a sua voz, sabe diferenciá-la da voz do inimigo. E sabe que é Deus quem lhe fala. Ela responde e se alinha à sua vontade. Agora, a mulher sábia, ela escuta, discerne e avalia. Então, por que às vezes a gente fica tão resistente quando a gente ouve uma crítica? Por que a gente fica na defensiva? O escudo de defesa. A pessoa nem terminou de falar, a gente já começa a se justificar. Mas por isso, por aquilo, por aquilo. E quando a gente não faz isso, pessoalmente, sabe onde a gente faz hoje em dia? No Instagram. No Instagram. Sessão desabafo no Instagram. É ou não é? Ai, a minha vida, porque a minha vida, porque a minha vida, porque fizeram isso comigo, porque eu sou injustiçada, porque eu não tenho nada, porque eu perdi tudo. Porque... Lá no Instagram.
Ao invés de você fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho, orar e falar: Senhor, tira do meu coração, eu estou me sentindo mal, eu estou carregando essa mágoa, eu estou deixando um ódio tomar conta de mim, eu estou me sentindo a pior pessoa, eu não estou bem. Vai dando nome para o teu sentimento. Você vai se expor. Aleluia. Amém, queridas? Olha, eu vi um videozinho aí de um psicólogo que, às vezes eu sigo ele, de vez em quando, tem que dar uma filtrada. E ele falou assim, né, que hoje os aniversários de criança, que agora já voltaram as festas, né? Então tem DJ, tem pista de dança, desfile de moda, contrata maquiador. Gente, eu não tenho nada contra isso. Já fiz muitas festas de aniversário para o meu filho, eu acho uma bênção, não é nada, olha. E aí, o que acontece? Além disso, então, ele estava fazendo referência da mulher, ele falou que a mulher, além dela servir o marido, que não é pouco, é pouco? Eu vou fazer 18 anos de casada esse ano, pastora. Glória a Deus. Mudei a minha oração, viu, queridas? Antes era assim: Senhor, põe a mão, senão eu ponho. Agora já mudou. Mas, além de servir ao marido e aos filhos, porque ela fica postando: olha meu filho, gente, olha que bochechinha, gente, olha que princesinha, gente, olha o que aconteceu. O tempo inteiro. Então, além dela servir o marido e os filhos, ela serve ao Instagram. Estou falando alguma coisa que não é real? É a nossa realidade. Então, nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. Ouvir críticas sem ser defensiva. Escutar, perceber e avaliar. Vira para sua querida que está aí do seu lado e fala: de uma vez por todas, sai do piloto automático. Amém? E aí, você precisa tomar alguma decisão que você ainda não pôs diante de Deus? Precisa? Quem precisa? Eu também preciso. Então é isso que eu queria dividir com vocês hoje. Para você começar a colocar diante de Deus. Para você começar a praticar esse discernimento, esse conhecimento, essa palavra. O caminho vai ser mais curto. Às vezes você está indo por um caminho mais longo. Ser feliz é uma opção? O que é um dia extraordinário? O que é viver um dia extraordinário? Responde isso para você. Faz essa reflexão, fala: o que realmente seria o extraordinário na minha vida? Que ações que eu preciso tomar? Porque senão a gente terceiriza, né? Ah, Deus, está nas suas mãos. Já pus na mão de Deus, traz de volta. Porque Deus vai fazer a parte dele, mas nós vamos fazer a nossa. Então, coloca diante do Senhor, fala: Senhor, eu preciso confiar, eu preciso colocar essa situação, eu preciso tomar uma decisão mais assertiva, me dá essa sabedoria, coloca essa marca na minha vida para que eu tenha pensamentos condizentes com os seus pensamentos, para que eu tenha uma mente saudável, para que eu não viva e não dê brecha para ficar, sabe, sendo atacada pelo inimigo, interpretando situações e me expondo. Eu desejo ser uma mulher sábia. Eu desejo. Quem deseja? Amém, queridas. Fica de pé, vamos orar?
Bem, queridas, então vamos orar. Você que quer uma oração especial, que está aqui, que sente que tem que colocar alguma coisa no altar de Deus, isso é entre você e Deus. Você pode vir à frente, que nós vamos estar orando por você e colocando diante do Senhor essa situação, para que todas nós possamos crescer, possamos nos desenvolver e possamos estar mesmo em sabedoria diante do Senhor. Nós vivemos dias difíceis e dias maus, e nós precisamos estar em comunhão, desejando uma da outra, o crescimento, a verdade, a visitação do Espírito. Então, se você quer receber essa oração, nós vamos estar, pastora Bia, vem pastora Soraya aqui também, para a gente estar orando por vocês, em nome de Jesus.